Peço novamente aos irmãos que abram suas Bíblias no texto que nós lemos, Romanos capítulo 1. Vamos meditar, irmãos, nos dois últimos versículos que lemos. Romanos capítulo 1. Versículos 16 e 17. Diz a palavra de Deus: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus bendito, a nossa gratidão, Senhor, é contínua a Ti. Nós não temos como mensurar, ó Deus, aquilo que Tu fizeste por nós. Com as nossas poucas palavras e limitadas como nós somos, ó Deus. Nós então assim expressamos e manifestamos nossa gratidão. Mas mais uma vez, ó Deus, assim como muitos testemunhos, vários daqueles estiveram aqui e relataram, ó Deus, nós também vivíamos, ó Deus, sem entender a Tua palavra. Líamos, ó Deus, folheávamos, ouvíamos, até tentávamos meditar, mas não tínhamos a compreensão, Senhor, o entendimento devido. E no Teu tempo, segundo a pregação da Tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Tu assim, Senhor, nos tirastes o véu dos olhos e nos fizeste contemplar verdadeiramente, Senhor, quem Tu és, a Tua grandeza, ó Deus, e também, Senhor, quem nós éramos. Nós, na verdade, não sabíamos, ó Senhor, quem éramos. Não sabíamos que éramos miseráveis, indignos, ímpios, inimigos Teus. E assim, mas assim, Senhor, somente por graça, o Senhor nos tirou das trevas, nos pôs na luz, nos tirou um coração que não tinha condições alguma de ser um receptáculo da Tua palavra, porque era duro como pedra. E nos fez tal transplante, de modo, Senhor, que a Tua palavra nos ficou clara, compreensível, e nós vimos quem nós éramos, ó Deus. Aí podemos nos ajoelhar e podemos Te pedir perdão, Senhor, e nos arrepender verdadeiramente pelos nossos pecados. E agora, Senhor, vivemos por fé, como a Tua palavra nos diz que acabamos de ler, Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz contigo, ó Deus. Agora, ó Senhor, dá-nos a condição, mais uma vez, de transmitir essa Tua palavra de maneira fiel, assim como o Senhor tem nos dado, Senhor, durante todos esses anos. E, ó Deus, pela Tua graça, nós Te pedimos mais uma vez, que assim como Tu derramaste o Teu favor sobre as nossas vidas, também derrame, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, traga salvação nessa noite. Esse é o nosso rogo, ó Deus, mas sabemos que a Tua palavra é perfeita, de modo, Senhor, que ela, quando ela é transmitida, Senhor, ela jamais volta vazia. Ela cumpre com o seu propósito. E isso é mais um motivo, Senhor, de nos gloriarmos em Ti, porque confiamos, ó Deus, na Tua providência. No nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós Te oramos. Amém. Irmãos, esse ano nós estamos dando graças a Deus por 20 anos de reforma da igreja, mas há um evento maior no sentido de amplitude, porque
simbolicamente estamos comemorando também 500 anos de reforma protestante. Então tomou-se o dia 31 de outubro de 1517 como o dia da reforma, porque nesse dia tem se registrado que Lutero, ele fixou lá na capela de Wittenberg suas 95 teses. E aí foi escolhida essa data para representar essa reforma, a reforma protestante. Nós sabemos, e estudando e vendo sobre a história da igreja, que, assim como foi relatado também aqui pelo pastor Valdir, como Deus vai conduzindo a história da redenção do seu povo, de modo que ele usa seus indivíduos onde ele deseja, onde lhe apraz, lhe conduzindo. Então ele colocou antes um diácono aqui na igreja para ser um receptor mais hábil ou mais propício à palavra, enquanto os outros rejeitavam. Essa é a graça de Deus. Então, aprove a Deus utilizar homens em determinado momento no século XVI, como Martinho Lutero, mas Deus já estava movendo e conduzindo o seu povo através de outros homens e mulheres que não se curvavam, que foram abertos os seus olhos com as doutrinas da graça de Deus, lutando. Alguns mesmos foram queimados vivos em praça pública, os pré-reformadores. E Deus vai conduzindo e dirigindo tudo, de modo que a igreja dele, seu povo, ele passou por uma reforma. Mas nós perguntamos, o que significa reforma ou reformar? Quando a gente fala muito a respeito disso. Reformar significa recuperar, retificar, corrigir, renovar algo ou alguma coisa que perdeu suas características originais, está com defeito, defeituoso. Um bom exemplo são as casas, os lares, nossas casas. Elas precisam ser mantidas, cuidadas, preservadas. Se não fizer isso, elas vão começar a se deteriorar. Uma casa construída, mas que não é habitada, que não é cuidada, ela rapidamente começa a se deteriorar, mesmo que ninguém esteja nela. Interessante, né? Ela começa a se estragar. Mesmo que ninguém a esteja usando, ela vai se estragando. Então é necessário empreender algum tipo de reforma para recuperar, para restaurar essa casa. E o mesmo, irmãos, acontece com a igreja, com o ministério da igreja. A igreja primitiva, a igreja deixada por Cristo e seus apóstolos, mesmo que ela foi instituída, fundamentada de forma pura, sem mácula, uma igreja forte, vibrante, poderosa, ousada, destemida, com o passar do tempo ela começou a apresentar sinais de desgaste. Por mais zelo que tivessem os pais da igreja para manter firme ali a doutrina dos apóstolos, a pureza doutrinária, com a expansão da igreja, os erros doutrinários começaram a invadir as igrejas e tomaram grandes proporções. Então essa doutrina pura dos apóstolos, ela começou a ser adulterada, aumentando a facilidade da aceitação da prática do pecado no seio da igreja. O padrão cristão começou a decair na mesma velocidade que o povo ia desprezando uma vida piedosa e uma vida santa. E Deus, esse Deus que conduz a história da redenção do seu povo, por meio da sua santa providência, levanta um movimento para trazer a igreja de volta à pureza do ensino, de uma vida cristã verdadeira. Traz de novo, começa a propiciar, a proporcionar aos crentes fiéis locais onde eles pudessem adorar a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Imagina os irmãos quantos daqueles não sofriam nos seus lares, nas suas casas, até mesmo só no recôndito das suas famílias, só entre eles lá adorando a Deus, quando não tinha mais ninguém para se reunir. Como foi orado aqui nessa noite, que maravilha, que prazer receber os irmãos, para cultuarmos a Deus, para louvarmos ao Senhor, em uníssono, com um só propósito, com a só intenção, e muitos deles não tinham. Para que o nome santo de Deus
fosse novamente honrado por aqueles que professam ser cristãos e desejam ter vidas santas, para que todo o desígnio de Deus pudesse ser proclamado novamente. Homens destemidos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, dispostos a tudo, homens que não tiveram a sua vida como preciosa, começaram a pregar as mesmas palavras que Cristo pregou, começaram a proclamar aquilo que os profetas anunciavam, assim como os apóstolos afirmavam em alto e bom som. Eles também diziam: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3,19. Por outro lado, Deus, através dessa poderosa pregação da Escritura, trazida por esses homens destemidos, uma pregação integral, sem maquiagem, sem engano, Deus, por meio dessa palavra, Ele concede ouvidos para ouvir ao povo. Desperta do sono, da conformação com o pecado os seus eleitos, fazendo-os viver de forma completamente diferente do mundo. Uma vida piedosa, com temor e tremor a Deus, uma vida que contraria esses interesses do mundo e da carne. Esse movimento, irmãos, foi um movimento da reforma, uma reabilitação profunda. Nós estamos abordando os aspectos espirituais, mas a reforma foi de tal maneira que atingiu todas as áreas da vida humana: a educação, a cultura, as artes, as ciências, todas elas foram impactadas com a reforma. Então essa reabilitação aconteceu na vida prática. Essa reforma eclodiu, como nós dissemos, séculos atrás, 500 anos atrás. Mas nós perguntamos: seria nos nossos dias também significativa? Uma reforma desse tipo seria aplicável nesses tempos modernos, na pós-modernidade? Será que ela não está muito atrasada? Seu conteúdo, essa pregação, ela é de tal forma que não atende mais aos requisitos dos nossos dias? Então, com o título Reforma, uma necessidade dos nossos dias, com base nos versículos lidos, nós veremos nesse texto duas importantes lições que responderão a essa pergunta: por que é necessária uma reforma na igreja hoje? A primeira lição, irmãos, que nós podemos aprender está no versículo 16. A reforma é uma necessidade dos nossos dias, porque os crentes têm vergonha do Evangelho. Podem ter vergonha do Evangelho. E a pergunta imediata que vem com uma afirmativa dessa é: como poderia alguém ter vergonha do Evangelho? Como poderia um cristão, um crente, ter vergonha do Evangelho? Nós não vimos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de pecadores? Sim, sem dúvida isso é. Então, como alguém pode ter vergonha daquilo que salva o pecador da morte eterna? Irmãos, a verdade é que muitos crentes têm vergonha desse Evangelho. Quando Paulo diz, na primeira frase do versículo 16, que ele não se envergonha do Evangelho, é porque ele está apontando para o fato que muitos crentes daquela época tinham vergonha do Evangelho. E nós vamos ver que também nos nossos dias continuam tendo vergonha do Evangelho. Infelizmente, principalmente líderes, eles se envergonhavam do Evangelho de Cristo. Mas o que significa ter vergonha, já que o Evangelho é o pressuposto, é a palavra do cristão? O Evangelho são as boas novas de salvação. O Evangelho foi pregado e ensinado por Jesus Cristo. O que significa ter vergonha do Evangelho? O primeiro aspecto é não anunciar ao povo aquilo que Deus, Cristo, mandou anunciar. Significa não pregar ao povo
todo o ensino de Jesus, apenas algumas partes. Partes que interessam. Eu pergunto novamente, por que alguém que se diz cristão se negaria a ensinar aquilo que Deus mandou? Essa resposta pode até não ser simples, mas eu queria que os irmãos acompanhassem minha linha de raciocínio, e nós vamos ver que o primeiro aspecto é que a Escritura ela é composta de mandamentos, das ordenanças. Nós cantamos aqui os juízos de Deus, a lei de Deus, os decretos de Deus, as promessas de Deus, o caminho de Deus, as veredas de Deus. E tudo isso, em algum ponto, vai ofender o espírito humano. E nem todo mundo está disposto a isso. Nem ofender, nem ser ofendido. Quem tem vergonha do Evangelho, por exemplo, fala ao povo sobre as promessas de Deus, mas suaviza a pregação. Procura suavizar, deixá-la mais leve. Procura deixar a mensagem ao gosto das pessoas, em especial ao gosto do pecador não regenerado, para que ele não se ofenda, para que ele se agrade daquilo que ouve, para que ele volte outras vezes para a igreja. É bonito, irmãos. É muito triste o pastor ter pouca gente na igreja. E a mensagem que ofende, ela não atrai. Quantos já não adentraram aqui na igreja e ouviram a mensagem e nunca mais voltaram? O desejo é que eles ficassem. Então, quando isso ocorre, a mensagem ela é suavizada para que eles fiquem, para que eles definitivamente sentem e não saiam mais. Muitos irmãos ficam tratando o pecador como um peixe, jogando a isca para ele pegar, para enganá-lo com a mensagem falsa. Irmãos, quem não tem vergonha do Evangelho, preste bem atenção, quem não tem vergonha do Evangelho tem em primeiro lugar a glória de Deus. Seu objetivo maior é a glória de Deus e não o pecador. Pregador que não tem vergonha do Evangelho, quando ele prega, ele conduz o povo na adoração, tendo em vista a glória de Deus. Conduz o povo para a glória de Deus. Então ele prega sobre os estatutos, sobre os decretos, sobre os juízos. E ele anuncia as terríveis punições que Deus tem para os pecadores, para quem desobedece à sua lei. Mas ele prega também as promessas, as bênçãos, os privilégios. Porque isso é a palavra de Deus. Então o pregador comprometido com a glória de Deus prega todo o desígnio de Deus, independentemente de quem esteja ouvindo. Se rico, se pobre, se nobre ou se plebeu. Irmãos, é verdade que na pregação também há o objetivo de edificar a igreja, de proclamar o Evangelho aos pecadores, para que eles se arrependam, lógico. Quem não tem vergonha do Evangelho vai fazer isso, mas da forma correta, glorificando a Deus, com uma mensagem onde Cristo está no centro, e não o homem no centro. Veja o seguinte exemplo. Quando Joaquim, filho de Josias, ele estava reinando em Judá, o povo estava numa terrível corrupção moral. E numa situação dessas, irmãos, somente todo o desígnio de Deus pode resolver. Nada mais. Então Deus chama o seu profeta, chama Jeremias e lhe ordena que ele pregue a sua palavra. Mas Deus também adverte Jeremias dizendo: não omita nenhuma palavra, pregue tudo quanto eu lhe ordenar, nem tire nem aumente, pregue tudo. Está lá em Jeremias capítulo 26. Depois da pregação, irmãos, da pregação fiel, fidedigna, a reação do povo foi terrível. Odiaram tudo quanto ouviram e quiseram matar o profeta. Jeremias era um pregador que não tinha vergonha do Evangelho. Ele arriscou sua vida e ficou nas mãos daqueles homens, mas pregou todo o desígnio de Deus. Por isso, irmãos, que aquele que tem vergonha do Evangelho não anuncia ao pecador
a parte da palavra de Deus que vai feri-lo. Ele omite de propósito. E essa omissão, irmãos, é criminosa. É uma omissão criminosa. Porque ele sabe que só a palavra fiel é quem pode salvar o pecador. Só essa palavra, só a palavra fiel traz salvação. Paulo disse aqui a esses irmãos de Roma que ele não se envergonhava do evangelho, e ele disse isso logo no início da carta. Irmãos, quem tem vergonha do evangelho jamais vai dizer o que Paulo disse, jamais. Eu quero trazer alguns destaques aqui para os irmãos dessa epístola. Veja, nós lemos até o versículo 17, mas logo no versículo 18, o apóstolo ele inicia falando sobre a realidade da ira de Deus. Irmãos, falar da ira de Deus é um tema, irmãos, que não se aborda mais nos púlpitos. Mas Paulo, irmãos, é isso que Paulo vai dizendo. Observe no início do versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então ele mostra, irmãos, a ira de Deus sobre os pecadores que amam o pecado e que de propósito ele trocam a verdade pela injustiça. No versículo 20 desse mesmo capítulo, ele anuncia que qualquer homem pode ver claramente os atributos invisíveis de Deus estampados na criação. Então nenhum homem tem desculpa de se apresentar, de não se apresentar diante de Deus, de não reconhecer isso. Versículo 23, ele diz que os pecadores estão enganados, pois eles, julgando-se sábios, não passam de loucos. Já imaginou um pregador dizer nos dias de hoje que você que não reconhece Deus é um louco, é um nécio? No restante do capítulo 1, irmãos, Paulo anuncia 3 vezes que essa forma de agir dos pecadores faz com que Deus os entregue à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si, que Deus os entregou às paixões infames do lesbianismo e do homossexualismo, e ainda mais Deus os entregou a disposições mentais reprováveis, versículo 28, para eles cometerem toda sorte de pecados, que estão relacionados entre os versículos 29 a 31. E eu pergunto, porventura isso tem sido dito nas igrejas dos nossos dias? Tem dito. Eu tenho visto, irmãos, que a palavra de ordem tem sido tolerância com o pecado, tolerância com as pessoas. O amor universal de Deus tem sido pregado, e a ira de Deus tem sido escondida debaixo do lugar mais oculto possível de dentro das igrejas, onde ninguém possa encontrar. Quem tem vergonha do evangelho não fala como o apóstolo Paulo, não apresenta esse juízo que o evangelho traz. Por isso, irmãos, que nós precisamos de uma reforma também nos dias de hoje, que se volte à Escritura. Mas é interessante, irmãos, é que o apóstolo Paulo não para no capítulo 1. Ele continua. Na verdade, em toda essa epístola, no capítulo 2, versículo 4, Paulo anunciou que os homens são ignorantes e não sabem sequer que o arrependimento somente Deus é quem pode conceder. Veja, irmão, se alguém se arrepende, é porque Deus concede o arrependimento. De fato, quem se arrepende é o homem, mas ele não tem condições de se arrepender sozinho. Ele precisa receber isso, lhe ser concedido. No versículo 12, Paulo diz que quem morre sem ouvir o evangelho vai perecer. No capítulo 3, entre os versículos 10 a 18, Paulo desmascara completamente, irmãos, o coração humano. É como se ele fosse um cardiologista e tivesse com aquele bisturi mais amolado, mais afiado possível, e começa a cortar e mostrar todas as entranhas do coração, todos os seus átrios, ventrílocos. Hoje em dia, irmãos, nos púlpitos e fora deles se diz: ouça seu coração. É o que se diz.
E Paulo nos mostra, irmãos, como é o nosso coração, que o homem não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. O apóstolo Paulo, irmãos, fecha o capítulo 3, ao fazer duas afirmações, que ninguém vai ser justificado diante de Deus através do cumprimento da lei, mostrando, irmãos, que é impossível para o homem, por si só, se salvar. Irmãos, continua no capítulo 4, Paulo anunciando a salvação, dizendo que a salvação, tanto do Antigo como no Novo Testamento, é pela fé e somente pela fé. E cita Abraão como exemplo, dizendo que o pai Abraão foi justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele adentra o capítulo 5, demonstrando que a nossa justificação se deu pela fé somente, versículo 1. Ele está querendo dizer, irmãos, que uma vez que a fé não é de todos, está lá em 2 Tessalonicenses 3:2, uma vez que Jesus é o autor e consumador da fé, Hebreus 12:2, Jesus só justifica aqueles que estão no seu propósito, e mais ninguém. É isso que está sendo dito, irmãos, lá em João capítulo 5, versículo 21. Diz: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E Romanos 5,12, irmãos, ele afirma que o pecado dos nossos primeiros pais contaminou todos os homens, foi transmitido para todos, sem exceção. Quem tem vergonha do Evangelho não prega essas verdades, mas só essas verdades libertam. Por isso, irmãos, que a reforma é necessária. Essas verdades precisam ser pregadas novamente, e foram essas verdades, irmãos, que foram pregadas há mais de 500 anos atrás. É o retorno às Escrituras, é a sola Escritura. Mas não acaba por aí. Capítulo 8, ele diz: quem está em Cristo está livre de qualquer condenação, nenhuma condenação há mais. A salvação não depende de você, você é justificado por fé. Quem garante a salvação é o próprio Deus. Tira do homem qualquer possibilidade, qualquer mérito, até mesmo de manutenção, porque muitos ainda dizem que não, a salvação a gente ganha, mas a gente tem que manter. Tem que se manter fiel até o fim para receber a coroa. Isso depende de você. Paulo diz: isso não é verdade. Nada vai nos separar do amor de Cristo, absolutamente nada. Irmãos, o capítulo 9 de Romanos é de fazer muita gente se arrepiar. E muitos, irmãos, pulam esse capítulo, nem leem esse capítulo. Ele trata da eleição dos cristãos, dos crentes, que acontece com base no conselho de Deus e não nas obras das pessoas. Não pelo aquilo que Deus viu o que as pessoas iriam fazer. E aí usam de maneira equivocada a presciência de Deus, essa concepção. Irmão, dizer que Deus derrama a sua graça sobre quem Ele quer, derramar, e que Deus tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Essa mensagem você não ouve nos nossos dias, com facilidade. Deus é soberano, é isso que Paulo diz, em todos os aspectos das nossas vidas, em todos eles, inclusive na salvação. E quem não ouve, irmãos, esse tipo de pregação, permanece em seus delitos e pecados. Quem não ouve esse tipo de pregação, pensa que está debaixo do amor de Deus, porque muitos crentes dizem isso, mas na verdade está debaixo da ira de Deus, porque quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, João 3,36. Quem não ouve esse tipo de pregação, pensa que tem livre-arbítrio, e não sabe que porque é pecador não convertido, é escravo do pecado, e precisa conhecer a verdade para ser liberto. Portanto, irmãos, é preciso uma reforma nos nossos dias, porque muitos, a grande maioria dos cristãos, tem, na verdade, vergonha do Evangelho. Essa foi a primeira lição que nós podemos retirar do texto, mas tem uma segunda, que nos mostra
por que a reforma também é necessária nos dias de hoje. Está no versículo 17. Romanos 1, 17. Nos diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A reforma nos nossos dias é necessária porque a justiça de Deus se revela tão somente no Evangelho. Por que Paulo disse essas palavras? Porque nós nascemos, irmão, no mundo ímpio. Nós nascemos em iniquidade. Davi diz que em pecado nossa mãe nos concebeu. Nascemos dentro de um mundo podre, tanto no falar como no pensar, e principalmente no agir, que é a forma pagã. Tudo isso, irmão, já existe por si só quando a gente nasce. Já está lá, e é algo automático. Então, na verdade, irmãos, nós vivemos dentro de um complexo, de uma poderosa combinação. Porque o mundo é ímpio, e quando nasce um, nasce mais um ímpio, e assim vai se multiplicando. Porque somos por natureza, irmãos, filhos da ira. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 3. Nascemos na carne apenas. E o mundo só busca a sua própria glória. O mundo busca a sua justiça, sua glória, não mede esforços, faz qualquer sacrifício, independente se que ele esteja transgredindo a lei de Deus ou não, ele busca a sua glória. E por conta disso, Jesus Cristo pronunciou a seguinte palavra: como vocês podem crer, vós os que aceitais glória uns dos outros? João 5,44. Então os homens, eles burlam qualquer preceito, buscam sempre trazer e receber glória para si. Eles vão remover qualquer obstáculo. E isso, irmão, está no nosso coração. Presta atenção, como a gente gosta de ser reconhecido, como a gente gosta de ser colocado no lugar mais alto do pódio. Presta atenção como as pessoas que competem, elas não ficam satisfeitas nem com o segundo, nem com o terceiro lugar. Elas querem o primeiro lugar. Só serve ser campeão, vice não serve, não vale de nada. Não tem valor algum. Num país como o nosso, fazem chacotas. É assim que o mundo vive, procurando glória, lutando por isso. Lá em João 7,18 diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Por isso, irmãos, todos os homens acham isso e aquilo outro, todos falam por si mesmo, todos procuram glória para si, passam por cima de qualquer coisa para obter glória. Buscar a própria glória é mostrar confiança em si mesmo, nas próprias obras, nas próprias mãos, no mérito pessoal. O homem natural é cheio de méritos, cheio de obras, cheio de importância pessoal, cheio de opiniões, cheio do seu ego, de si mesmo. Tudo isso é contrário ao Evangelho, ao Espírito do Evangelho, porque Deus não reconhece nenhuma obra de ninguém e nenhum mérito ninguém tem diante de Deus. Nossas melhores obras, nós sabemos, são como trapos de imundícia, Isaías 64, 6. As nossas melhores. Imagine as piores. Irmãos, Deus zomba da força humana. Deus se ri dos homens, é o que a Bíblia diz. Deus se ri. A Bíblia afirma que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a maior sabedoria dos homens. Dessa forma, como o homem poderá se salvar? Através de sua própria força, da sua sabedoria, da sua capacidade, das suas obras? Não pode. O mundo nos dias de hoje precisa ouvir isso. A igreja precisa ouvir isso. As pessoas precisam ouvir isso. A justiça de Deus não está revelada em nenhuma dessas coisas, mas ela se revela no Evangelho. Exclusivamente no Evangelho. Exclusivamente nas boas novas de salvação. E sabe o que é que as boas novas dizem? Que o pecador
perdido, morto, desgraçado, separado de Deus, alheio à vida de Deus, nas trevas, ele não precisa fazer nada, nem pode, para ser salvo. Não precisa nem pode para ser salvo. Se os irmãos prestarem atenção, parem alguns segundinhos e pensem: que religião que os irmãos conhecem não exige que a pessoa faça nada para ser salvo? Que religião? Que religião diz que você não precisa fazer nada para merecer o favor da divindade? Só o cristianismo diz que você não pode, nem vai fazer nada, nem precisa para se salvar, porque a salvação é pela graça. E graça não é pagamento, não é dádiva, não é salário, e é dádiva dada a inimigos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. É por isso, irmãos, que a reforma ainda é necessária nos nossos dias, como foi no passado. Porque, assim como no passado, a doutrina da salvação pela graça foi abandonada, como tem sido abandonada nos nossos dias. O povo perece porque acha que a salvação é pelas obras. Mas nós vimos que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque o justo viverá por fé. Eu quero trazer nesse ponto só alguns aspectos daquela época, da época dos reformadores, para nós compararmos com a nossa época. E talvez os irmãos fiquem até espantados. No catecismo daquela época, que ainda é mantido pela Igreja Católica Apostólica Romana, quando trata sobre a graça, sabe o que é dito? A graça é o auxílio que Deus nos dá para responder à nossa vocação de chegar a ser seus filhos adotivos. O povo naquela época estava em densas trevas e ouvia esse ensino. Trevas espirituais, trevas morais, treva social, treva intelectual. E eu pergunto, e nos nossos dias, como é que estamos? Da mesma forma. O que é que se pensa da graça? A mesma coisa. Da mesma forma. Como é que vivia a igreja naquela época, a igreja oficial? Vivia para a riqueza, para explorar os mais pobres, para se manter no poder, para ter influência. E os desmandos eram cada vez mais absurdos. Os irmãos encontram alguma diferença dos nossos dias? Eu não vejo nenhum, irmãos. Nenhum. Riqueza, exploração, poder e influência, mídia. No passado o povo não era instruído na palavra, era iludido. E nos nossos dias, a mesma coisa. A reforma foi e é necessária, irmãos, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. É necessária porque, por incrível que pareça, ainda hoje, as heresias pregadas por Pelágio, incorporadas por Armínios e seus seguidores, vigoram como a principal doutrina na esmagadora maioria das igrejas ditas cristãs e evangélicas do nosso país e do mundo. Por isso eu concluo agora, irmãos, dizendo que a reforma do século XVI não foi a única reforma que ocorreu. Não foi a única. Deus empreendeu reformas na história do seu povo. Desde os antigos, desde os reis, desde o século VI a.C., com o rei Asa. Ele empreendeu ousadas reformas. O rei Joás, o rei Ezequias, o rei Josias, todos eles empreenderam reformas. Mas sabe como elas se davam? Quando eles liam o livro da lei, liam a palavra de Deus, ensinavam o povo e renovavam a aliança com o povo. O povo fazia juramento solene, confessava os seus pecados, e a reforma acontecia no meio do seu povo. Todo o desígnio de Deus era pregado. João Batista também fez isso. Pregou todo o desígnio de Deus.
Ele foi o precursor do Salvador, o reformador por excelência. Foi seguido pelos apóstolos, homens comprometidos com a verdade da palavra, e que, no dizer de Paulo, e como nós devemos ser, entregues à morte o dia todo. Romanos 8,36. O povo estava, irmãos, na reforma protestante, daquela do século XVI, há 1 milênio nas trevas, longe da Escritura, tentando se justificar diante de Deus através das obras. E Deus levantou esses homens para reabilitar essas verdades. Hoje, estamos na mesma situação. A igreja do Senhor, no que diz respeito à igreja brasileira, está a muitos quilômetros de distância da verdade revelada. Pratica um culto adulterado, distante, irmãos, das Escrituras. Da mesma forma como antes, ensina o livre-arbítrio, enaltece o homem, compromete a glória de Deus, ensina a salvação através de uma parceria entre Deus e o homem, entre a vontade do homem e a graça de Deus. Isso era igual ao que se fazia no passado. Mas nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Essa igreja não pode parar com a sua reforma. Deve manter firme o lema de todas as igrejas, que é a igreja reformada, sempre reformando. Irmão, não esmoreça. Continue desejando o verdadeiro Evangelho, como dantes, como no começo. Desejem a verdade, que é direta, que é dura, que é ofensiva, mas é a verdade que salva, é a verdade que purifica, é a verdade que santifica. Não se contente, irmãos, não se contente com nada menos de que todo o desígnio de Deus. Não deseje o que é falsificado, adocicado, adaptado, adequado às suas inclinações, às inclinações carnais. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O desafio é continuar avante, firmes, reformando a igreja nos nossos dias, até a vinda de Cristo. Amém.